Dar entendimento no capítulo 37, nós sabemos que os assírios no capítulo 36 ameaçam Jerusalém. Depois que eles ameaçaram Jerusalém, o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado, porque o rei aqui, Senecaribe, estava desafiando o rei. O rei Ezequias ficou calado e o povo também ficou calado. E no capítulo, eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim e Sebna e Joá rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei. Agora, entrando no capítulo 37 de Isaías 37, quando o rei Ezequias vê que está sendo ameaçado pelo rei Senecaribe, ele pede conselho ao profeta Isaías. Assim que o rei Ezequias ouviu que eles contaram. Deixa eu só diminuir um pouquinho o som aqui, que eu tô achando que tá um pouquinho alto, não tá, gente? Tô achando um pouquinho alto. Vou baixar aqui um tiquinho, tá? Só pra gente ter mais. Então, o rei Ezequias ouviu as ameaças do rei, e ele foi pedir conselho para o profeta Isaías. Ele tinha, naquela época, rasgava as roupas, né? E ele pediu, falou assim. Aí ele falou ele pediu conselho para o rei, para o profeta Isaías, e ele falou assim: assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosso e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, porque eles estavam sem saber o que ele fazia. E aí ele deu uma resposta para ele, né? Ele deu uma resposta para ele assim: Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-los, porque o rei Senecaribe estava debochando, estava se escarnecendo de Deus. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. E aí os assírios ficaram ameaçando. Isaías 37, tá? Continuou ameaçando. Aí um oficial assírio soube que o rei da Síria havia saído de Laques e que estava lutando contra a cidade de Líbana. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe diz que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer outro país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Então o rei recebeu essa carta das mãos dos mensageiros e leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali na presença de Deus, e o rei Ezequias orou assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criastes os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente
escuta todas as coisas que Senequeribe está fazendo. Senequeribe estava zombando de Deus, igualzinho as pessoas estão zombando hoje, né? E ele falou assim, olha, e Deus fala assim na oração, né? Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu és o Senhor Deus. Obrigado pelo carinho aí. Então, a Isaías manda a mensagem para o rei, né? Então, Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senequeribe, a quem você pensou que ofendeu e insultou, e de quem você zombou. Você fez tudo isso contra o santo Deus. Toma bastante cuidado, que às vezes você acha que está zombando da pessoa, está zombando de Deus. E o rei Senequeribe estava achando que ele era o tal. E Deus pegou, ele falou assim: você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipresses, de ter chegado até os lugares mais distantes da floresta. Senequeribe se gabou de ter cavalos, poços em terras estrangeiras e ter bebido água deles. Se gabou também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo, de tanto soldado. Ele estava contando com o que ele tinha. Muitas vezes, hoje o ser humano está tão materialista que até a pessoa evangélica tem que tomar muito cuidado. Está tão segura com o materialismo que está se esquecendo do Senhor Deus. E aí, o que acontece? Eu vou pegar essa Bíblia aqui que eu gosto muito dela. Senequeribe aqui no capítulo 37, deixa eu abrir aqui. Deus falou: você está zombando, você pensa que está zombando do rei Ezequias? Você está zombando de mim. E aqui no capítulo 60 e no capítulo 37 de Isaías, está dizendo o seguinte, olha bem, 37. Ele fez uma oração. Nós sabemos que ele fez uma oração, voltando aqui no capítulo 36. Senequeribe, ele cerca Jerusalém. Ela é uma cidade murada. E o rei Ezequias ora ao Senhor. E isso aconteceu no 14º reino de Ezequias. Senequeribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. E ainda zombou do rei Ezequias. Aí ele rasgou a roupa dele, igual eu falei com vocês. Ele rasgou, os seus líderes também rasgou, né? Mas eles falaram assim, no 36 está falando assim, uma repetição quase literal de 2 Reis 18, 17 e 20, 19. Essa seção faz um vínculo com a seção na qual predominam as condenações do capítulo 1 até o 35. Faz também a transição na história de Judá, passando do domínio assírio para o papel da Babilônia. No verso 36 e 32, Rabsaque, esse termo aramaico não é um nome, mas um título que significa copeiro. Rabsaque significa copeiro, marechal de campo ou chefe do pessoal Lax. Lax era uma cidade fortificada de Judá, situada a 48 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Tem uma parte que fala assim, olha, 36 verso 7, mas se me disserem, no Senhor nosso Deus confiamos,
porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias livrou e tirou, disse Judá, e a Jerusalém perante esse altar inclinareis? Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confiais no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Às vezes nós confiamos nas pessoas porque elas têm bens materiais. E aqui, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque você não poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalível nos livrará o Senhor Deus. Vocês estão confiando em algo que vocês não veem. O ser humano gosta muito de ver para adorar. E o nosso Deus é um Deus invisível. Nós somos indignos de ver o nosso Deus. E aqui no 36, do 4 ao 6. Que confiança é esta? No reinado de Acás, Judá fez uma aliança com os assírios e lhe pagou tributo por temer a invasão da Síria. Ezequias, junto com os líderes de outras nações, erroneamente entrou em aliança com o Egito. Senecaribe promoveu a invasão a fim de debelar a rebelião. Então o Senecaribe estava debochando por causa da aliança que ele fez. Quantos cantores evangélicos, gente, estão fazendo aliança com coisas satânicas? Em Goiás mesmo, houve lá uma marcha lá do arco-íris e uma pastora evangélica foi lá apoiar. Vamos tomar cuidado com o que nós andamos apoiando por aí. E nós sabemos que aqui o Senhor, ele pede, e Ezequias, ele ora, o rei das Sírias, ele faz a oração dele aqui, e ele debochando o tempo todo, mas ele fala assim: Ezequias continua confiando no Senhor e Senecaribe debochando. Aqui Ezequias havia destruído os lugares de adoração, por isso que ele estava com raiva, que Ezequias havia destruído os lugares de adoração. Essas vestes rasgadas do 36, 22 eram um símbolo de humildade e arrependimento, semelhante ao pano de saco. Aqui eles estão falando assim: quais são eles dentre vós, todos os deuses desse país, os que livraram sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhes responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não respondereis. O Ezequias, ele se calou, ele não falou nada, ele apenas orou, ele estava orando e pedindo direção do Senhor, né? Aí, gente, o que acontece? Então